Na verdade, nós temos em Chico uma referência muito grande, não somente pelas obras que ele deixou. As obras que ele deixou são em si já um manancial extraordinário, porque o que seria o movimento espírita, não digo a doutrina espírita, mas o que seria o movimento espírita brasileiro se nós não tivéssemos a contribuição de Chico. Ele deu um contributo extraordinário para o desenvolvimento das nossas condições dentro do Brasil. Imagine o que é o Espiritismo sem as 412 obras que ele deixou. Quantos romances, quantos livros de conto, quantos livros de poesia, quantas cartas consoladoras, quantos livros ele trouxe para nós, tratando sobre os aspectos mais distintos de estudos que a gente pode ter sobre doutrina espírita, as revelações sobre o mundo espiritual. Então, toda essa multiplicidade de obras com diferentes aspectos, mais científicos, mais religiosos, alguns bem voltados para os aspectos evangélicos, deram uma dimensão transcendente para a doutrina espírita. Ele, sem dúvida nenhuma, é o grande responsável pelo desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Um homem, uma única pessoa é capaz de virar o prato da balança. Então, se você tiver uma reflexão para fazer sobre pessoas que foram importantes nas nossas vidas, fulano que me levou para o centro espírita, fulano a quem eu vi a primeira palestra, fulano... E Chico é importante para a vida de todos nós. Porque mesmo que você tivesse ido pelas mãos de alguém para a casa espírita, se não tivesse o material que Chico deixou, dificilmente você encontraria explicações para as coisas que você busca. Se não tivesse conhecimento espiritual, o palestrante que você ouviu talvez não fosse tão rico nas suas falas do que ele foi em virtude da riqueza da obra de Chico. Então, quando a gente tem a oportunidade de se aproximar do manancial de conhecimento que ele deixou, a gente fica extasiado, porque nós não conseguimos digerir ainda nenhuma parte sequer da imensidão de contribuições que ele deixou para o movimento em diferentes áreas. Então, do ponto de vista doutrinário, ele é um gigante para o movimento espírita. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha, independente daquilo que ele produziu, porque ele poderia ser um homem para produzir todas essas obras e ser uma pessoa pernóstica, difícil, ambiciosa, crítica, de difícil convivência. Mas quando nós, independente do que ele escreveu, assistimos às cenas de sua vida e o desprendimento incessante que esse homem demonstrou, ele não precisava ter escrito nada. Só a vida dele, o trabalho de caridade, o socorro que ele fazia, o que ele fez pelo outro, é uma coisa impressionante. As renúncias sucessivas que esse homem realizou durante tantos anos, tantas décadas, é surpreendente. No período em que não existia acesso a nada, ele não podia ter construído o que ele construiu se ele não tivesse tido apoio espiritual. Morava numa cidade do interior, sem acesso à informação, ele mesmo teve acesso à cultura, estudou pouquíssimo. Nunca poderia ter acesso às informações detalhadas que ele dá sobre Roma, sobre os bairros de Roma, alguns cenários que fala de personagens. Como é que esse cara pode saber desses personagens? A temporalidade daquilo que ele apresenta, detalhes e riquezas. Ele parece estar vivendo nas ruas de Roma. Os cenários que ele define são coisas impressionantes. Mas a vivência desse homem, a humildade que ele tinha, o espírito de desprendimento, o desinteresse pessoal, é algo impressionante na construção do movimento espírita. A gente dificilmente vai ter um outro personagem assim, do naipe de Chico, por muito tempo. Tanto no sentido da produção, da diversidade da produção literária que ele teve a chance de nos trazer, como pelo exemplo de vida. Nós não temos uma história de Chico. Aqui ele escorregou feio. Nessa ele agrediu, nessa ele reagiu, nessa.
E você não encontra nada disso. Ele foi perseguido durante muitos anos da sua vida, boa parte da sua vida pública ele foi perseguido. Já no final é que as pessoas começaram a respeitá-lo pela imposição moral daquilo que ele fazia, ele foi deixando de ter uma reação tão efetiva de alguns dos seus opositores. Mas os seus obsessores possuíam, como nós comentamos na live do dia 2, uma característica muito curiosa. Quando eles se referiam a Chico, aquele homem franzino, pobre, que vivia de uma maneira absolutamente singela, numa casa desprovida das coisas materiais, numa circunstância de ter apenas a posse do necessário, indiscutivelmente, a consciência tranquila e a fé no futuro, esse homem com essas características, aparentemente tão desprovido de tudo, a gente olhava, nossa, coitado dele, não tem quase nada. Mas a riqueza espiritual que ele tinha era impressionante. Guardadas as devidas proporções, é como a gente assistir Jesus nascendo num estábulo, numa condição de pobreza, e dizer, meu Deus, que família desassistida, coitada dessa moça, dando à luz a uma criança num local sem nenhuma assistência. E esse menino, coitadinho, que vai ser dele nascendo nessa condição. Então, a gente olha a vida material e não enxerga a riqueza espiritual. Transferindo isso na condição de Chico Xavier, ele, do ponto de vista material, desprovido de praticamente todas as riquezas materiais, mas uma riqueza espiritual incrível. E os seus obsessores, exatamente por isso, o designavam por um nome, ao qual eles se referiam a ele nas reuniões mediúnicas em que eles apareciam. Eles chamavam Chico de o Invencível. Aquele homem aparentemente curvado diante de todas as circunstâncias terrenas, era chamado pelos obsessores como o Invencível, porque eles o tentaram por diversas formas diferentes. Tentaram as várias portas pelas quais eles poderiam perturbá-lo, empurrá-lo para o processo de desequilíbrio, e ele conseguiu reagir de maneira positiva aos vários investimentos que foram feitos pela espiritualidade inferior. Então, o invencível não é aquele que vence no mundo, mas aquele que vence o mundo nas circunstâncias que a vida material nos apresenta. E, nesse sentido, Chico Xavier, indiscutivelmente, é um personagem que você pode falar tranquilamente sobre ele, sem receio de estar, de repente, comentando algo sobre uma pessoa que é dotada de uma série de hipocrisias. Chico, verdadeiramente, ele era aquilo que ele sempre foi. E por isso a gente tem orgulho e tranquilidade para falar dele, porque ele é um personagem que, de fato, contribuiu demais para o movimento espírita e para o crescimento de cada um de nós individualmente. O melhor é o que Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Quem puder fazer isso, está bem. O que está faltando para as pessoas? Cada um fazer o melhor que puder. Fazer para os outros o que a gente quer fazer para nós.